O português Deco, ex-jogador do Barcelona e muito conhecido aqui no Brasil, falou ontem em uma entrevista sobre a transferência do Neymar para o PSG em 2017 e soltou uma nova polêmica em relação a isso. Mas antes de darmos uma olhada nessa fala do Deco sobre esse fato, que hoje, quase 6 anos depois, podemos dizer que foi um erro gigante do Neymar, precisamos entender o contexto dele no Barcelona na época. Se você não se lembra, o Neymar chegou ao Barcelona há exatamente 10 anos em meados de 2013, com então 21 anos de idade na época, mas já tinha um status de craque absurdo por tudo que havia feito atuando pelo Santos. Em 2011 ele venceu a Libertadores dando show em muitos jogos e levou o Peixe até o Mundial de Clubes, onde acabou derrotado na final por 4-0 para o seu futuro clube Barcelona. No ano de 2012 o craque conseguiu ficar no top 10 da Bola de Ouro atuando no Brasil, um feito simplesmente inédito no país. Em sua primeira temporada no Barça, ele não foi o Super Neymar que estávamos acostumados a ver no Brasil, mas logo na seguinte, que foi a 14-15, o trio que muitos chamam de melhor trio de ataque da história, Messi, Suárez e Neymar encaixou e ele já ganhou nada mais nada menos que a Liga dos Campeões, marcando em praticamente todos os jogos do mata-mata e sendo artilheiro da competição ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. Depois ele seguiu jogando muito bem no Barça e em 8 de março de 2017 comandou aquela virada épica naquele 6-1 entre Barcelona e PSG que o mundo jamais vai esquecer. Somente nos 5 minutos finais Neymar fez 2 gols e deu uma assistência. Porém, ao mesmo tempo em que ele chamou a responsa e deu um show nessa partida, até hoje boatos afirmam que esse foi o jogo responsável pelo Neymar trocar o Barcelona pelo PSG. Após a vitória dos catalães, as manchetes destacaram mais a participação de Messi do que de Neymar, e muitos afirmam que o craque brasileiro se sentiu muito frustrado, pois mesmo tendo sido mais decisivo nesse jogo, foi deixado de lado. Futuramente, nessa mesma Champions, o Barça acabaria eliminado para a Juventus da Itália, e ao final dessa mesma temporada, o impensável aconteceu. Neymar desfez o trio avassalador que constituía ao lado de seus amigos Messi e Suárez, e buscando ter mais protagonismo e liderar um projeto rumo à Champions League, se transferiu para o PSG por absurdos 222 milhões de euros, virando a contratação mais cara da história e que inclusive é ainda até hoje. O Paris apostava nele como cara para finalmente trazer a tão sonhada Champions League, pois outros investimentos como Ibrahimovic e Di Maria não vinham conseguindo. E hoje, quase 6 anos depois, como eu disse, pode-se dizer que foi o maior erro da carreira do Neymar. Em 2019, inclusive, ele tentou até voltar ao Barça, mas o PSG barrou isso. Recentemente, o próprio Suárez, que foi companheiro de equipe dele por cerca de 3 anos no Barça, em uma entrevista realizada logo que chegou ao Grêmio, falou sobre essa transferência, dizendo que tanto ele como o Messi alertaram para o brasileiro ficar no Barça, e mesmo ele dizendo que ficaria, acabou acontecendo o que aconteceu. Se você não viu essas palavras do Suárez, se liga aí. Abre aspas. Doeu muito vê-lo ir embora, porque na pré-temporada, nos Estados Unidos, ele nos dizia que não iria. Eu não gostava muito de falar sobre isso, mas chegou um momento que já era algo grande. Então fomos falar, Ney, se quiser ganhar tudo, fique conosco. Estávamos mal porque havíamos perdido, mas isso mudaria. Viriam novos jogadores. Ele escutava e dizia, sim, quero ficar. Só que existe todo o entorno, o que às vezes é difícil de controlar. Dizíamos, Neymar, na Inglaterra é melhor, no City vai ser melhor, mas na França, depois entendemos que o futebol francês cresceu também. É comprometedor, mas eu assumo a responsabilidade. Se Neymar tivesse ficado no Barcelona, teria ganho uma bola de ouro com certeza. Ou seja, basicamente o Suárez deu a entender que o Neymar mentiu tanto para ele quanto para o Messi, pois dizia que ficaria e acabou saindo do mesmo jeito. Mas ontem, nessa última quarta-feira, o Deco, que não jogou com o Neymar no Barcelona, mas sempre esteve muito ligado ao clube espanhol e a vários jogadores de lá, durante um podcast afirmou que o atacante brasileiro não queria deixar o clube espanhol. Se liga aí nas palavras do Deco. Abre aspas, tem coisas que acontecem no futebol que a gente não sabe. Às vezes não depende da vontade do jogador. Se eu tivesse que aconselhar um jogador em alto nível, jogando no Barcelona, concorrendo a um dos melhores do mundo, eu falaria para não sair. Mas você não pode esquecer que tem uma diretoria que nem sempre fala a verdade. O que eu posso dizer é que o Neymar não queria ter saído do Barcelona. A situação e a forma como a direção conduziu acabou levando ele a tomar essa decisão. Você ficaria em um lugar que você sente que o teu diretor não te quer? Ele não queria sair, mas tomou essa decisão por conta de coisas que aconteceram com a direção. E agora, baseado nas falas tanto do Suárez quanto do Deco, que afirmou que o Neymar não queria ter saído do Barcelona, o que se pode concluir é que talvez o Neymar de fato não quisesse mesmo sair do clube espanhol e por isso falava pro Suárez e pro Messi que não sairia. Mas perante ao fato que o mesmo Deco mencionou da diretoria não gostar dele, ou até mesmo por questões familiares, ele acabou indo para o PSG, portanto talvez ele não estivesse mentindo quando disse que ficaria, pelo menos no sentido de não querer sair, mas acabou sendo forçado por outras questões a sair. E dando a minha
minha opinião sincera agora, é claro que nós não temos como saber ou comprovar realmente o motivo do porquê o Neymar saiu do Barcelona. Se foi por dinheiro, se foi por querer buscar sair da sombra do Messi e ser o melhor do mundo, se foi por questões familiares ou pela diretoria. Então, deixando de lado isso, a única coisa que podemos sim afirmar é que Neymar sair do Barcelona foi o maior erro da sua carreira, pois o próprio Messi afirmou que realizaria o seu desejo de ser o melhor jogador do mundo, e quando ele saiu do Barça, tinha 26 anos e estava no auge, tendo assim total capacidade disso. Na época do Barcelona também, dificilmente víamos ele machucado e jamais vimos a torcida vaiando e xingando ele e pedindo constantemente sua saída do clube, como acontece no PSG, além de, claro, até mesmo seus números e participações em premiações caírem muito desde que se transferiu ao Paris. Portanto, o fato é que foi sim um grande erro em sua carreira e infelizmente não há conserto, pois não tem como ele voltar no tempo, ainda mais com vários jornais afirmando que ele não quer sair do PSG, mesmo com boas propostas como a do Manchester United e do Chelsea que eu expliquei em nosso último vídeo aqui no canal, que novamente pra mim é outro grande erro da parte dele. Mas bem, é claro que tudo isso é apenas a minha opinião e por isso agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Assim como eu, você concorda que o maior erro da carreira do Neymar foi sair do Barcelona, ou você compartilha a opinião de que ele deveria ter saído sim, mas deu azar no PSG? Comenta aí embaixo sua opinião sincera sobre esse assunto e bora discutir sobre isso. E antes de continuarmos, não se esqueça que nesse sábado rola o jogaço entre Corinthians e Palmeiras e você pode fazer a sua fezinha nesse jogo usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que é a melhor e mais confiável casa e parceira de grandes clubes como o Barcelona e também o Liverpool. Clicando no link que estará no primeiro comentário fixado e usando o cupom MUNDO23, você ganha um bônus de até 130 dólares em seu cadastro. Mas lembre-se, aposte com moderação. Bora voltar pro vídeo então.